Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco, mas infelizmente para falar mais uma vez de uma partida muito ruim do time comandado pelo técnico Abel Braga. Inclusive esse pós-jogo tá saindo um pouco atrasado, que eu esperei a coletiva do Abel para ver se teria uma definição se ele sai ou não do Vasco. Acabou confirmando que permanece no clube, pelo menos hoje. Chegou a falar que é uma decisão que, se ele fosse tomar, tomaria de cabeça fria e não no calor do momento. Então, Abel, até esse momento que eu estou gravando aqui, pelo menos, ainda é o técnico do Vasco, mas completamente sem clima. E exatamente sobre isso que eu vou falar. Claro, vou falar da partida em que o Vasco foi derrotado pelo Goiás por 1-0 dentro de São Januário. Uma invencibilidade muito longa que o clube tinha como mandante pela Copa do Brasil. Fiz uma matéria sobre isso, vou falar para vocês também. Mas antes disso, faço convite para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e principalmente deixar seu comentário. Quero saber o que você achou dessa atuação do Vasco contra o Goiás, derrota por 1-0 dentro de São Januário. Bom, falei aqui que o Vasco perdeu uma invencibilidade histórica, foi exatamente esse o título da minha matéria. O Vasco não perdia dentro de São Januário como mandante da Copa do Brasil, pela Copa do Brasil, desde 2005. Talvez tenha gente que está me assistindo nesse momento que nunca tinha visto o Vasco perder um jogo de Copa do Brasil dentro de São Januário. Mais de 30 jogos de invencibilidade. Se a gente for contar jogos como mandante, desde 2007 que o Vasco não perdia como mandante pela Copa do Brasil. Um Vasco e Gama em 2007, que repetiu 2007, mas um jogo que o Romário estava próximo dos 1000 gols e foi transferido para o Maracanã porque tinha essa possibilidade. O Vasco acabou sendo derrotado por 2-1, desde então não tinha mais perdido. 37 partidas do Vasco como mandante, a maior marca da história da Copa do Brasil, e que o Goiás quebrou exatamente nessa quinta-feira com o apoio do torcedor. O Vasco precisando muito dessa vitória, estreia do Benítez, e o Vasco mais uma vez com uma atuação abaixo. Quem acompanhou a minha live aqui na segunda-feira, falei bastante do Goiás, de como jogava, e alertei. O Vasco não tem um time muito melhor que o do Goiás. Pelo contrário, acho o time do Vasco inferior, e não só taticamente. Muita gente assiste, acompanha os jogos do próprio clube e acaba não assistindo dos outros. O Queco, por exemplo, que para mim foi o destaque da partida, principalmente no primeiro tempo, quase meteu um golaço de bicicleta, infernizou pelo lado esquerdo o tempo todo. O Goiás saiu muito bem por aquele lado. Acho, inclusive, que o cruzamento foi dele, do gol. Alertei para a bola aérea do Goiás também, saiu exatamente assim o gol ali no fim do primeiro tempo. Mas o Queco, grande destaque, por exemplo, é um jogador criado no River Plate. Passou 5, 6 anos de River Plate, passou no futebol mexicano, é pequenininho, mas é um jogador já de 27 anos. Na outra ponta, o Vitor Andrade, que se não estourou pelo que se esperava como jogador. O Vitor Andrade, para quem não lembra, é um jogador que na base do Santos era tido como craque, foi vendido para o Benfica, ainda muito jovem, mas tem sempre esses problemas na transição. O jogador às vezes falta um pouco de cabeça, mas nunca faltou qualidade para ele. E o Vasco joga, por exemplo, com 2 pontas que ainda são muito jovens. Se a gente for comparar, o Marrone é hoje o que o Vitor Andrade era lá no Santos antigamente. Nem isso. Talvez o Vitor Andrade fosse mais comparado com o Thales Magno, tivesse mais essa ascensão, esse furor em cima dele. As pessoas queriam ver o Vitor Andrade jogar pelo Santos porque tinha uma expectativa muito grande, como tem grande em cima do Thales Magno. Não estou comparando a qualidade dos dois, estou falando mais do momento. Então você vê que o time do Goiás é um time muito mais cascudo que o do Vasco. Por dentro, por exemplo, para mim foi o grande diferencial do jogo. Os 2 meias, que são volantes meias, tanto o Vasco quanto o Goiás jogam no 4-3-3 com um volante mais fixo e 2 na frente. Esses jogadores que controlam o jogo, que no Goiás são o Léo Senna e o Daniel Bessa, são muito superiores, por exemplo, ao Raul e ao Guarim fora de forma. Pode falar que o Guarim é muito bom. Claro que o Guarim é muito bom jogador, mas fora de forma se transforma num jogador comum. Ele perde a dinâmica, ele perde força, perde velocidade. Então ele passa a se movimentar muito menos. Isso quebra esse esquema de você ter um meio-campo um pouco mais veloz de transição. O Bessa e o Léo Senna conseguiram fazer isso muito bem, tanto que o Goiás teve mais posse de bola que o Vasco o jogo todo.
O Goiás não venceu o Vasco só no contra-ataque, conseguiu mais espaço realmente quando o Vasco atacava. Isso é uma dificuldade que o time tem desde o ano passado, e eu vim mostrando isso, inclusive, até na análise do Benítez que eu fiz no jogo passado. Eu mostro como é que o Vasco se desorganiza quando precisa da vitória, quando se lança, mostro inclusive com os bonequinhos como é que fica um buraco na defesa do Vasco. O Goiás soube explorar isso, teve algumas oportunidades perigosas, além do gol, inclusive no primeiro tempo, ou principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Vasco foi para uma pressão mais desorganizada, mais no ímpeto. Inclusive o Abel Braga fala que o Vasco mudou a postura no segundo tempo. O grande problema é esse. Ao meu ver, no trabalho do Abel, não é só uma questão de postura. O que falta ao Vasco nesse momento, além da qualidade individual, da qualidade técnica, ao meu ver, que pesa também, é falta de treinamento nesse sentido, de dar ao time possibilidades de criação quando enfrenta defesas mais fechadas. O Vasco não tem isso. Quando o Vasco tem a posse de bola, enfrentando defesas mais fechadas, como é o caso da maioria das vezes em que se joga contra adversários menores ou dentro de sua casa, ou seja, jogos dentro de São Januário, que o Vasco tem a obrigação de procurar mais o jogo, de comandar a partida, as ações da partida, o Vasco não consegue furar essas defesas. E não é só por falta de talento individual. Claro que falta, eu já falei aqui diversas vezes sobre a questão de meias mais ofensivos, da chegada de meias com maior qualidade para jogar de costas, para achar um passe mais em profundidade, mas falta também movimentação, falta ideia do que se fazer com a bola quando tem a posse. E o Abel teima em falar que falta ímpeto, que é uma questão de postura. Não acho que seja. Falta treinamento voltado para esse tipo de ação durante o jogo. Inclusive, muita gente me mandou perguntas sobre isso, cheguei a responder há pouco tempo em relação a isso. Acho que, se não me engano, foi até na live, em que eu falo que hoje em dia, quando a gente fala metodologia de treinamento, alguns treinadores são mais jovens, outros são mais antigos, não é só a ideia de jogo, de esquema de jogo, é a forma do trabalho que é realizado no dia a dia. Hoje em dia os treinamentos são divididos por trechos, por fases do jogo. Por exemplo, se treina só a transição, a parte da transição, se treina só o setor ofensivo, e não é você abre numa ponta, o outro abre na outra, o outro joga centralizado e acabou. Se treina como você vai se movimentar durante aquele período do jogo, como é que você vai encontrar os espaços, quem ataca qual espaço, quem cobre quem se aproxima de quem. E isso tem faltado muito ao Vasco, ficou claro contra o Goiás, já vem, claro, desde as outras partidas, mas agora fica ainda mais exposto porque foi o primeiro confronto do Vasco contra um time de Série A. Então fica muito mais claro essa deficiência do Vasco. Criticar o Abel não apaga a dificuldade que o Vasco tem no elenco. O elenco do Vasco é frágil. Assim como criticar o elenco do Vasco não tira a responsabilidade do Abel Braga. Assim como nenhuma das críticas isenta a diretoria de suas responsabilidades. Quando eu faço uma crítica aqui ao elenco, quando eu faço uma crítica ao Abel, ou quando eu faço uma crítica à diretoria, não isenta todo mundo, de cada um tem a sua parcela. Isso é óbvio. Muita gente estava me mandando no Twitter, você defendeu o Abel logo no início do trabalho, você falou que ele tinha que ter tempo. E é exatamente isso. O tempo foi dado e o Abel não soube aproveitar. O Vasco já disputou 13 partidas na temporada, tem mais de 2 meses de trabalho e nada evoluiu. Não é só uma questão de conseguir os resultados. O desempenho do Vasco continua o mesmo depois de 2 meses e é um desempenho ruim. O Vasco conseguiu avançar na Copa do Brasil 2 vezes, conseguiu avançar na Copa Sul-Americana, coisas que, por exemplo, o Goiás não conseguiu, não avançou na Sul-Americana, o Fluminense não conseguiu. Ainda assim, o desempenho dessas equipes, por mais que não seja constante, mas em alguns momentos foi superior ao Vasco e foi superior aos desempenhos ruins. O Vasco não é um nível só. O Vasco, quando venceu jogando mal. Quando empatou jogando mal. E quando perdeu jogando mal também. Então, o Vasco não tem tido boas atuações em nenhum momento. E isso é muito mais preocupante do que os resultados. Porque é o desempenho que vai chegar lá na frente, vai te mostrar em qual colocação do Campeonato Brasileiro você vai ficar. É claro que se você perder jogando mal, se você ganhar jogando mal, vale os mesmos 3 pontos. Mas você não disputa um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas achando que vai jogar mal e ganhar todos os jogos. Ou que vai jogar mal e ganhar pelo menos 15 para fazer 45 pontos.
Não dá para confiar em desempenho ruim. Ou seja, nesse momento, não dá para confiar no trabalho que o Abel vem desenvolvendo. Não é só uma questão de postura. O time do Vasco não tem noção do que fazer, principalmente quando tem a posse de bola. A entrada do Juninho e do Ribamar no segundo tempo mantiveram exatamente a mesma ideia de jogo, só que com uma tentativa de ser mais vertical através de individualidades. Diversas vezes o Juninho pegou a bola e carregou, o Ribamar pegou a bola e carregou, porque não existe ideia de jogo coletivo nesse Vasco, principalmente no setor ofensivo. O Vasco tem algumas ideias de entrar com o Andrei entre os zagueiros para fazer a saída de 3, espetar os laterais pelo lado. Isso faz do Vasco ir até o meio de campo. Depois do meio de campo, Abel, e isso já não é de hoje, inclusive botei num texto recentemente, do meio de campo para frente, o Abel parece ter a ideia de que vai se resolver sempre na individualidade. Aí entra o grande problema do elenco. O Vasco não tem um elenco que resolva na individualidade. Os jogadores, como eu disse aqui, citei os meninos. Marrone, falei isso muito na live, inclusive. Marrone e Vinícius são jogadores de potencial, mas não são jogadores prontos. O Vinícius, principalmente, que é um menino que não teve nenhum ano para jogar no Sub-20. No ano passado ele subiu e no ano passado mesmo já treinava com o grupo profissional do Vasco. O Marrone é um jogador que vive uma pressão muito grande desde o ano passado, quando tinha 19 anos, que não deveria ter nesse momento. É o mesmo que sofreu o Thales Magno, que chegou a falar que procurou psicóloga no início do ano por conta dessa pressão, de ele mesmo se cobrar bastante em relação a isso. E quando olha para o banco, tem jogadores na mesma situação. Juninho, o Riquelme ia ficar no banco, não ficou e saiu, o Bruno Gomes, enfim. O Vasco tem um time muito jovem, com uma pressão muito grande. Não vai aguentar a temporada toda. E os jogadores mais experientes que o Vasco tem o Guarim fora de forma, o Benítez estreando só agora, também na condição que não é natural, e jogadores que não são nem experientes nem meninos, mas que não vivem grande fase ou não conseguem exercer a função da melhor maneira. É o caso do Henrique pela lateral esquerda, o Raul, que não é um meia, como eu falei aqui, como Léo Senna e Daniel Bessa, por exemplo, que é mais organizador para manter essa posse de bola, já falei isso diversas vezes, é um jogador de velocidade, ou seja, que não se encaixa nessa ideia de jogo do Abel Braga, de ter a bola e fazer a transição lenta e trabalhar até encontrar um espaço. Você tem um Pikachu que não vive um bom momento nesse Vasco agora, então basicamente tem o Castan, o Cano e o Andrei, que é a grande surpresa da temporada, jogando muito bem como primeiro volante. É o cara que destrói a jogada, que constrói a jogada e que finaliza a jogada. Ele, o Castan e o Cano foram para mim os melhores em campo nesse jogo e têm sido os 3 melhores do Vasco na temporada. Se a gente for olhar, o Vasco tem 3 jogadores de 11 nesse momento. E você olha para o banco, também não tem nenhuma certeza. Talvez a entrada do Graça no lugar do Erley, mas não acho que a questão do Vasco seja nem a defesa. O grande problema do Vasco é do meio campo para frente. Falta ideia e falta talento. O Vasco vai ter muita dificuldade, principalmente se o Abel permanecer no clube e mantiver essa ideia que é só uma questão de postura. Não é. Falta trabalho, falta acerto no trabalho, principalmente nessa coletividade na hora de concluir as jogadas. Bom, galera, minha análise de Vasco e Goiás é essa, minha análise geral desse Vasco que começa 2020 muito mal é essa. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e se tornar um membro do canal também, que já está rolando aqui mais ou menos um mês. Grupo no Telegram, live toda segunda-feira, vídeo exclusivo para os membros. Dá uma olhadinha aqui, saudações e até a próxima.